pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Lucy. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal dos Armarinhos Nodari. Antes de mais nada, se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações sempre que tiver videoaula nova aqui no canal. E agora, o meu passo a passo aqui hoje, a minha proposta é uma peça aí verão, fresquinha, mas muito linda também para usar aí no Réveillon, no Ano Novo. Tanto que aqui eu trouxe esse detalhe aqui dessa peça, essa proposta, uma peça clássica, uma cor aí neutra. Aqui eu estou com off-white com branco, são dois fios juntos. O off-white aí que vai ser a cor do ano 2026, então dá para usar e abusar dele. E eu coloquei junto com o branco. Então é uma blusinha simples, um square, aí feito a união pela última carreira, então fica super fácil, olha só. O detalhe que forma aqui, então super lindo, essas blusas square sempre fazem muito sucesso. Aqui, esse tamanho que eu tenho aqui é um tamanho M. Deixa eu tirar aqui a largura para vocês verem o tamanho que ela ficou. Então, ela ficou aqui com 46 centímetros de largura. Frente e costas são iguais, durante a aula eu explico outras maneiras que vocês podem estar fazendo usando esses mesmos motivos aqui, tanto o quadrado quanto esse pela metade aqui que eu ensino a fazer também. Você pode colocar a alça aqui, deixar só esse detalhe, ficar com alça, colocar só de amarrar atrás e fazer uma frente única, então a maneira que você quiser. Pode colocar aqui um meio, motivo também para fazer ela reta, colocar franja, colocar detalhe, o que você imaginar. Então aqui é um tamanho M, é o tamanho que eu uso. Para fazer esse tamanho M, eu usei um novelo do Clé duplo na cor off-white. Sobrou esse tantinho aqui, ó. Então, com um novelo. O Clé duplo, eu teci ele junto com o cordonê. Fio cordonê branco aqui, ó, também sobrou. Então, para fazer o tamanho P, o tamanho M, você vai usar um novelo do Clé duplo e um novelo aqui, porque a gente vai tecer com os dois cabos juntos. Um de um e o de outro, para fazer essa peça. Então, você vai ter um rendimento muito, muito bom. Para outros tamanhos, se você for fazer maior, pega um novelo a mais do Clé duplo para você conseguir fazer. Para fazer maior, você vai aumentar a quantidade de carreiras. Você vai primeiro medir aí o seu busto, e aí você vai dividir por 4, porque a nossa peça aqui vai usar 4 quadrados. Então, você precisa ter aí uma medida que você precisa de cada quadrado em média, tá? Então, você vai tirar a medida, por um exemplo, meu, eu tenho 88 de busto, pela metade daria 44, e aqui daria 22 cada square. E ele deu 22, aí mais a união ele aumenta um pouquinho, então por isso ficou aqui com 46 de largura. Então, ela é super econômica, então dá para fazer aí do tamanho que vocês quiserem, aumentando as carreiras de square. Pode colocar mais square aqui, descendo, montar aí um vestido, também fica lindo. Pode colocar forro, pode usar aí com top, como você preferir, na praia com biquíni. E aí, você vai fazer aí também tecer com a agulha da sua preferência. Para trabalhar com os dois fios, eu usei aqui a agulha 3,5, tá? Você pode usar uma menor, vai a seu critério, vai ficar menorzinho e aí você faz mais carreiras. Então, para trabalhar aqui com esses dois fios juntos, eu usei a agulha 3,5, tá? Então, é uma peça super prática, super linda, eu espero que vocês gostem mesmo. Essa modelagem de amarrar aqui no pescoço tá super em alta, tanto as frente únicas quanto essas de amarrar aqui no pescoço, então aproveitem que tá super em alta. Aproveitando, então essa aqui é bem básica, bem clássica aí para Réveillon, olha só, tem o brilho do cordonê, ele dá um toque muito gostoso. E seguindo nessa mesma ideia, o mesmo modelo do pé, eu fiz aqui uma colorida. Essa colorida, eu fiz o mesmo meio motivo, fiz aqui a parte de trás dela, que tanto pode ser usado para frente, eu não fiz o meio motivo. Então, um lado eu fiz, o outro não. Que aí você vai pegar as alças. Então, aqui pode ser tanto no busto e ficar com um decote, ou na parte das costas e aqui ficar, então, na parte da frente. Ela é super versátil. Aqui eu trabalhei com o fio Charme. Então, no fio Charme, aqui as cores que eu usei, ó, um novelo do fio Charme. Esse aqui é o verde candy. Sobrou esse tanto aqui, um novelo. Aí, usei aqui esse amarelinho também, que é o 12,36, para fazer o miolinho. E eu usei aqui o rosa pitaia para fazer a flor. Você pode usar aí várias cores, pode fazer esse detalhe aqui todo de uma cor, tanto o miolo quanto a florzinha, então, brincar bastante com as cores. E aqui eu coloquei búzios embaixo para combinar. Também eu explico na aula como vocês fazerem aqui a colocação do búzio, ou o que vocês preferirem. E para fazer essa alça, eu explico na aula também
vocês vão fazer aqui pontos altos e vai seguir aqui correntinhas e depois é só fazer a costura na alça. Então, dá pra usar muitas maneiras. E olha, como a peça aqui é uma cor bem verão, e essa aqui também verão, mas mais aqui com a ideia de ano novo. Olha só, que lindo que fica. Então, se você fizer essa peça, marca a gente, acompanha aí a aula, ficou uma aula longa, para que eu consiga explicar detalhado, bem certinho, como fazer a união de cada motivo. Então, acompanhe com bastante atenção. Então, bora lá, então, para o passo a passo. Vamos lá começar? Então, eu vou pegar aqui os 2 fios que eu vou trabalhar. O cordonê e aqui o cleia duplo. Você pode trabalhar aí com os fios da sua preferência, se você estiver usando 2 fios, vai pegar aqui os 2 juntos. Se estiver usando um só, pega aí a pontinha do seu novelo pra gente começar, então, o nosso trabalho. Aqui eu vou segurar um pedaço aqui da minha ponta, com os 2 dedos aqui, vou girar aqui uma vez, cruzar aqui e segurar. Venho com a agulha por baixo da primeira laçada, busco essa segunda laçada, busco aqui e busco uma laçadinha aqui, uma correntinha do fio que vem no novelo. Para travar o fio, aqui eu já posso soltar, vai ficar aqui, então, um anel mágico. Se você não quiser trabalhar o anel mágico, pode fazer aí umas 5 ou 6 correntinhas que também vai dar certo. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro do anel mágico, vou fazer aqui um total de 12 pontos baixos, tendo cuidado para não perder aqui essa pontinha, não deixar ela escapar. Então, conforme você for fazendo, pode auxiliar aqui e puxar um pouquinho para ela ir fechando. Não fecha totalmente, a gente vai fechar totalmente somente no final. Então, vou fazer aqui dentro 12 pontos baixos. Fiz aqui os 12 pontos baixos, agora eu venho, pego aqui as pontinhas e fecho. Não precisa fechar totalmente, você fecha para travar e arrematar depois, mas para conseguir finalizar aqui esse trabalho. Eu vou vir aqui, então, no primeiro ponto baixo que eu fiz nas alcinhas aqui da correntinha, vou passar a agulha e buscar aqui um ponto baixíssimo. Cuida para que tenha realmente os 12 pontos baixos, que precisa desta quantidade para dar certo o nosso motivo. Agora, aqui eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas para dar altura de um ponto alto e mais 2 correntinhas de separação. Vou laçar o fio no próximo pontinho baixo que eu tenho, eu vou trabalhar um ponto alto. Tendo cuidado, aqui no caso, estou trabalhando com os 2 fios para pegar os 2 juntos. Faço 2 correntinhas, laço o fio no próximo ponto, um ponto alto. E assim eu vou seguir por toda a volta. 2 correntinhas de separação e em cada ponto baixo eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer por toda a volta, então, vou ficar com 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Concluí aqui, então, 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Fiz aqui o último ponto alto e as 2 correntinhas. Eu venho aqui onde eu iniciei e vou contar 1, 2. Na terceira correntinha, eu vou passar aqui a minha agulha e buscar aqui um ponto baixíssimo para finalizar. Então, é preciso que tenham certinho aqui os 12 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar dentro desses espaços aqui de 2 correntinhas. Então, de onde eu estou com a minha agulha aqui, a minha laçada, eu venho dentro do primeiro espaço, vou fazer aqui um ponto baixo. Na alcinha do ponto baixo, aqui, eu vou passar a agulha aqui e vou buscar aqui uma laçada. Vou manter aqui na agulha esta laçada. Vou laçar o fio, vou nesse espaço, vou tirar uma laçada e manter. Vou laçar o meu fio, vou vir aqui no espaço, vou laçar e vou manter. Vou laçar o meu fio, venho no espaço e tiro a primeira laçada, como se eu fosse fazer um ponto alto, mas eu não finalizo. Mais uma vez, vou laçar, vou tirar a primeira e vou manter. Eu vou fazer isso, então, por 5 vezes. Então, vou ficar com 6 laçadas na agulha, porque uma laçadinha é a laçadinha inicial. Então, aqui, com as laçadas todas na agulha, agora eu vou laçar e tirar tudo de uma vez. Ficando assim. Vou fazer aqui uma correntinha para travar e mais 3 de separação. Aqui, vocês podem estar colocando mais correntinhas ou menos. Menos, eu acredito que ele vai ficar repuxando. Então, mas se vocês gostarem que ele fique mais alongado, essa parte aqui, entre uma pétala, esse detalhe aqui e outro, vocês podem estar colocando mais correntinhas. Aqui, eu tô colocando 4, que é uma aqui para travar, e mais 3.
deu certo aqui pra mim, mas vocês podem estar colocando mais. Então, fiz aqui as minhas 4 correntinhas, laço o fio, vou no próximo espaço. No próximo espaço, eu busco, tiro a primeira laçada e mantenho. Laço, busco, tiro a primeira e mantenho. Vou fazer isso por 5 vezes. Também aqui, se vocês, aí dependendo do fio que você estiver trabalhando, sentir que laçando 5 vezes aqui ele vai ficar muito volumoso, pode estar fazendo com 4 também. Então, finalizado aqui as 5 laçadas, tiro tudo de uma vez, faço uma para travar e mais 3. E vou seguir isso por toda a volta. Vou ficar aqui também com 12 dessas pétalas aqui por toda a volta. Concluí, então, aqui as 12 pétalas, né? Um detalhe aqui, esse de pontos fechados juntos em cada um dos espaços. Fiz aqui, então, as últimas correntinhas também. Vou vir aqui exatamente em cima aqui deste primeiro que a gente fez, bem no pontinho aqui onde foi fechado junto, e faço aqui um ponto baixíssimo. Então, para quem tá fazendo aí com mais cores, como um exemplo, esta que eu fiz aqui, aonde eu fiz o miolinho aqui, que é aquela carreira ali de pontos baixos, e mais a carreira aqui de pontos altos aqui com as correntinhas, eu fiz no amarelo. E esse último detalhe que a gente fez agora, essa carreira aqui, montando esses pontos fechados juntos, eu fiz no rosa. Então, aqui você arremata e aí vem com outra cor. Aqui, neste que eu estou fazendo aqui agora, eu vou fazer todo de uma cor só. Então, aqui, pra gente começar mais no meio, eu vou vir aqui. Aonde tem as 4 correntinhas, eu vou na correntinha que eu tenho na sequência e vou fazer um ponto baixíssimo. Na próxima, vou fazer um ponto baixíssimo. Nisso, eu caminhei até mais ou menos na metade aqui para facilitar o início. Vou vir dentro desse mesmo espaço, aqui eu vou buscar um ponto baixo, e na alcinha do ponto baixo, ó, aqui o ponto baixo vai ter essas 2 laçadinhas. Na de baixo, eu vou introduzir a minha agulha, buscar mais uma laçada e finalizar. Este ponto, para mim, equivale ao primeiro ponto alto. Se você não quer fazer ele, pode fazer 2 correntinhas, um ponto baixo e uma correntinha, ou 3 correntinhas, como preferir. Vou laçar o meu fio dentro desse mesmo espaço. Eu vou fazer aqui mais 2 pontos altos. Contando com este primeiro, vai totalizar, então, 3 pontos altos. Faço agora 3 correntinhas. Vou no próximo espaço, aqui das correntinhas, entre uma pétala aqui e outra, e faço um ponto baixo. Agora, vou fazer 5 correntinhas. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Agora, 3 correntinhas, 3 correntinhas, laço o fio no próximo espaço, eu vou montar aqui 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, então, vai ficar assim. Iniciei com 3 pontos altos, em cada detalhe de espaço aqui entre uma pétala e outra. 3 pontos altos, 3 correntinhas, prendi com ponto baixo. 5 correntinhas, prendi com ponto baixo. 3 correntinhas, fiz 3 pontos altos. Vou fazer aqui 3 correntinhas, vou laçar o fio e dentro desse mesmo espaço que eu fiz esses 3 pontos altos aqui, eu vou fazer mais 3. Para montar o cantinho e aqui já ir dando forma para montar o nosso motivo, que ele é quadrado. Então, a partir de agora, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui. Fiz os 3 pontos altos, vou fazer as 3 correntinhas, vou no próximo espaço, um ponto baixo. Faço as 5 correntinhas, no próximo espaço, ponto baixo. Aí, 3 correntinhas, no próximo, vou montar aquele leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação para montar aí o cantinho. E, novamente, 3 pontos altos. Então, vai ser esta repetição. Aqui, para essa volta, ele vai criando forma e vai montando aqui o quadrado. Já vai montando aqui. Então, aqui eu fiz o leque, agora eu vou fazer a sequência com as correntinhas. Aqui vai ter mais um canto, e aí eu venho aqui para finalizar. Chegando aqui no final, aqui eu iniciei somente com 3 pontos altos. Então, agora eu vou completar este canto. Vocês perceberam? Comecei com 13 e nos demais eu fiz aqui o leque. Então, eu fiz aqui por isso também, né? Tendo os 12
as 12 pétalas aqui, ele vai dar certinho aqui para montar o quadrado exato. Fiz aqui as 3 correntinhas, vou laçar o fio, e nesse espaço que eu iniciei aqui, eu vou completar aqui os 3 pontos altos para montar aí esse quadrado também. Aqui, eu vou fazer o fechamento da carreira. Eu não vou fazer as 3 correntinhas, porque eu já vou dar início, já vou facilitar o início na próxima carreira. Então, eu vou laçar o meu fio como se eu fosse fazer um ponto alto. Vou vir aqui no primeiro ponto alto que eu fiz. Este ponto que eu fiz vai ter sempre essas 2 laçadinhas aqui em cima. Se você subiu com 3 correntinhas ou com 2 correntinhas, você vem na última aqui e introduz a agulha aqui. Então, introduzo a agulha aqui, busco a laçada e tiro tudo de uma vez. Então, aqui eu fiz um meio ponto alto. Sendo assim, eu já vou estar bem na metade aqui para dar início à próxima carreira. Próxima carreira, eu vou voltar nesse espaço, então, aqui, onde eu fiz o meio ponto alto, esse espaço aqui entre 3 pontos altos aqui do canto. Venho aqui, busco um ponto baixo. Na laçadinha do ponto baixo, eu venho e faço mais uma laçada. Ou você pode subir 2 ou 3 correntinhas. Fiz um ponto alto, vou laçar o fio nesse mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, bem no cantinho, fiz 2 pontos altos. A gente vai completar esse canto no final dessa carreira. E agora, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto que eu tenho aqui. Então, venho no primeiro, faço um ponto alto. No próximo, ponto alto. E no último aqui, um ponto alto. Então, nesta carreira, aqui no canto, eu vou ficar com 5 pontos altos, onde na carreira anterior tínhamos 3. A gente vai estar fazendo 2 aqui, bem no cantinho, então, eu vou ficar com 5. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas para montar aquele detalhe de correntinhas ali da lateral. Fiz 5 correntinhas, eu vou pular essa detalhe aqui, onde tem as 3 correntinhas da carreira anterior, e vou na correntinha aqui de 5, essa bem no meio. E aqui nela, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer novamente 5 correntinhas. E vou laçar o fio e vou aqui, onde eu tenho os 3 pontos altos, em cima do primeiro. Vou montar aqui, então, ponto sobre ponto, vou ficar com 3 pontos. E agora, cheguei no cantinho. No cantinho, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, aqui, vou completar, vai ficar 5 pontos altos. Então, essa é a sequência aqui da nossa volta. Vai ficar aqui os pontos altos, 5 correntinhas e 5 correntinhas. Aqui, para virar, eu vou fazer 3 correntinhas para montar o cantinho. E aí, venho no mesmo espaço, faço os 2 pontos altos, e aí, vou fazer ponto sobre ponto. Então, esta vai ser a sequência desta carreira. Bem fácil, bem rápida e bem simples. Quando chegar aqui no final, você vai completar aqui ponto sobre ponto e 2 pontos altos aqui. E aí, eu volto para finalizar. Então, estou completando aqui mais essa carreira. Então, ao total, a gente fez aqui uma carreira de ponto baixo, daí 1, 2, 3, 4. Estou finalizando a 4ª carreira. Então, aqui, fiz os 5 pontos altos. Vou laçar o fio e vou finalizar aqui no primeiro ponto que eu iniciei, fazendo aqui um meio ponto alto. Lacei, puxei a laçada, e tenho 3 laçadas aqui, eu tiro tudo de uma vez. Fiz aqui o fechamento perfeito desta carreira. E aí, já fico com um ponto aqui bem no meio para dar início à próxima. A próxima, então, vai ser nesse espaço aqui, bem no cantinho. Aqui, eu vou fazer o meu ponto baixo, na alcinha do ponto baixo, mais uma laçada, fiz o meu primeiro ponto alto. Dentro do espaço, mais um ponto alto. Então, 2 pontos no canto aqui. E aqui, eu vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto, nos 5 pontos que eu tenho aqui da carreira anterior. Então, nesta carreira aqui, eu vou ficar com 7 pontos altos no total, que eu aumento 2 pontos ali no cantinho. Então, aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto, ó, fiquei aqui com os 7 pontos. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas, vai ser meio que a repetição desta carreira de correntinhas aqui, que a gente fez onde montamos aqui os 3 pontos altos. Então, fiz as 3 correntinhas, na alcinha aqui da primeira correntinha de 5 da carreira anterior, faço o ponto baixo. Agora, eu faço 5 correntinhas e vou prender na próxima correntinha das 5. E agora, eu faço 3
correntinhas. E aí, laço o fio, aonde inicia aqui os pontos altos, eu já venho e já faço ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui vai ficar 3 correntinhas, 5 correntinhas e 3 correntinhas. Para dar certo, então, vai ficar essa de 3 aqui, que fica pela metade, e aí uma de 5 no meio e 3 novamente. E aqui eu vou voltar novamente a fazer ponto alto sobre ponto alto. Vou fazer, então, ponto sobre ponto nos 5 que eu tenho aqui prontos, já da carreira anterior. Dentro do cantinho, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. E aí, vou fazer 3 correntinhas, separação aqui no cantinho, venho no mesmo espaço e monto 2 pontos altos, e aí eu vou seguindo a sequência aqui, então, ponto sobre ponto, vai ficar com 7 aqui, e aí vou fazer aqui as correntinhas aqui, igual eu fiz aqui, onde tem as 5, com 2 correntinhas de 5, vai ter de 3, de 5 e de 3, e aí retorna. Vou aqui completar também essa carreira. Então, cheguei aqui ao final, vou fazer o fechamento da mesma forma, laço o fio e vou fazer aqui no primeiro pontinho, aqui um meio ponto alto. Vou iniciar aqui a próxima carreira, que pra mim aqui vai ser a última. Eu já vou falar pra vocês sobre medidas e como vocês vão fazer pra fazer maior, ou se já quiser deixar nesse tamanho aqui também, quem quiser fazer mais justinha, menorzinha, mantém aqui nesta carreira aqui. Vocês podem contar aqui as carreiras aqui, ó, a partir das pétalas aqui desse motivo no meio que parece uma flor. Então, você vai contar aqui onde começou os pontos altos e fazer aumento. Então, aqui eu fiz 3. Eu vou trabalhar a minha aqui com 4. Mas, se você já quiser aqui, vou até medir agora, quiser ela mais justinha, quiser fazer um tamanho P bem menorzinho, ou até fazer uma infantil, coisa assim, você mantém. Dependendo do fio que você for trabalhar também, da agulha, ele vai dar diferença. Então, você pode fazer o tamanho que quiser, mantendo menos ou mais carreiras. Então, nessa medida aqui, no meu ponto, trabalhando aqui com agulha 3,5, com o fio cleia duplo, com o cordonê, ele ficou com 19 centímetros, tá? A gente vai medir ele assim, de um canto até o outro, do jeito que eu medi aqui. Você vai medir bem exato, ó, vai dar 19 centímetros. Depois de fazer blocagem, ainda vai aumentar um pouquinho. Então, nunca coloque muitos centímetros a mais, porque depois ela vai dar uma laceada, como fala, e aí vai ficar muito solta. Então, aqui a minha, eu vou fazer mais uma carreira aqui. Então, fiz aqui o meio ponto alto. Vou voltar, como sempre, naquele meio, naquele cantinho ali do ponto, dos pontos. Vou fazer aqui o meu ponto alto, que é ponto baixo e a laçadinha nele. Dentro desse espaço, mais um ponto alto. Então, vou ficar com 2 pontos aqui. E aqui eu vou manter os 7 pontos, então, ponto sobre ponto. Então, nesta minha carreira aqui, eu vou ficar com 9 pontos altos nos cantos. Então, 9 pontos altos nos cantos. Vai sempre colocar 2 pontos no canto e o restante você vai manter ponto sobre ponto. Fiz aqui os 9 pontos altos. Agora, aqui eu vou fazer a repetição desta segunda carreira aqui. Vou fazer as 5 correntinhas. Vou prender bem no meio aqui da correntinha que eu fiz na carreira anterior, a correntinha de 5, com um ponto baixo. E vou fazer 5 correntinhas novamente, laço, e aí já venho para fazer ponto alto sobre ponto alto. Então, aí, se você quiser fazer maior, você vai fazendo os aumentos, pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Se você quiser fazer um tamanho maior, dependendo do fio que você estiver trabalhando, se for um fio mais fino, você precisa fazer mais carreiras, ou que você prefere trabalhar com uma agulha mais fina, ele vai ficar mais fino, você vai precisar fazer mais carreiras, você vai aumentando a quantidade de carreiras que você quiser. Vai aumentar sempre aqui nos pontos altos, você vai manter aqui os pontos daqui, vai ficar essa linha reta aqui, e você vai aumentar no cantinho, vai sempre colocar aí 2 pontos altos no cantinho, 3 correntinhas e 2 pontos altos. Ou no início aqui a gente inicia sempre 2 pontos altos, você está sempre aumentando 2, e o restante você mantém. E nas correntinhas aqui, vocês vão intercalar. Em uma carreira vai ser feito desta maneira aqui, serão 2 alças de 5 correntinhas, e em outra carreira você vai intercalar esta carreira anterior aqui. Serão 2 alças de 3 correntinhas e uma de 5 no meio, para ele manter essa parte retinha aqui. Então,
essa que vai ser a diferença aqui, vai sempre intercalar, dependendo e aí da quantidade que você for fazer de carreiras, tá? Essa aqui é a minha última, então eu vou dar sequência aqui, vou finalizar. Então, vou manter aqui ponto alto sobre ponto alto, no cantinho aí, 3 correntinhas, segue ponto alto, e na parte aqui das correntinhas, 2 alcinhas de 5 correntinhas. Então, completei aqui. Agora, como é a última carreira, se vocês quiserem finalizar fazendo aqui o meio ponto alto, como a gente já tá fazendo. Se você vai fazer mais carreiras, faz o meio ponto alto e aí sobe os 2 pontos aqui no cantinho e segue, como eu já expliquei. Mas aqui, como é a última, se você quiser finalizar, então aqui fazendo 1, 2, 3 correntinhas, vem aqui no primeiro ponto onde eu iniciei, busca aqui um ponto baixíssimo. E eu gosto sempre de estar fazendo, principalmente aqui como é fio fininho, 2 correntinhas ao longo, e aí eu venho pra arrematar. Corto aqui, aí a gente puxa bem este fiozinho, vem por entre os pontos aqui por baixo e arremata, tá? Já pode pegar aqui também o fiozinho do anel mágico, fechar bem se quiser. Se quiser, inclusive, como ela tem uma peça aqui com leve brilho, pode ficar colocando uma pérola aqui no meio, que tá super em alta também, os apliques, os acessórios, as pérolas, o que você quiser. Pode estar colocando uma pérola aí pra deixar bem sofisticado, vai ficar bem legal. Então, aqui eu vou mostrar agora a medida que ficou este motivo aqui. Lembrando que para esta montagem, vocês vão fazer a medida desta maneira aqui, tá? Não vai ser no quadrado, vai ser aqui de um cantinho até o outro. Então, aqui para mim ficou com 22 centímetros. Lembrando que varia de acordo com o fio, com a tensão de ponto e com a agulha que você estiver fazendo. Então, aqui, para mim, vai dar a medida perfeita que eu preciso. Então, você vai fazer a medida aí do busto. Eu tenho 88 de busto, então, eu preciso, vou usar 4 quadrados desse, 4 motivos, para fazer o contorno da minha peça. Então, vai dar perfeito, porque cada motivo com 22 centímetros, vou ter, né, 44, e aí vai completar certinho os 88. Vai ficar certinho, mas ele vai dar uma laceada aí também. Quando a gente fizer a união aqui, ele vai ganhar um pouquinho a mais. Então, se der a medida exata, não se preocupem, porque vai dar certo. Não coloquem muita sobra a mais, porque depois ela vai ficar muito solta, tá? Se vocês gostarem, beleza, mas aqui no caso, confia que vai, mesmo que dê exato aqui, vai dar certo. No caso de você precisar, a medida der menor do que você precisa, faz mais uma carreira, se ficar um pouquinho aí, tranquilo. Então, você vai fazer o primeiro motivo completo. Vai fazer, vai arrematar, vai puxar lá pra trás. Aqui, ó, já arrematei. Um motivo, primeiro vai ser todo completo aqui. Então, eu fiz aqui a carreirinha de ponto baixo. Então, daí, depois dela, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras no total. Nesta parte aqui dos pontos altos, então, ficou com 1, 2, 3, 4 carreiras, aonde no final, aqui na última carreira do canto, ficou com 9 pontos altos aqui o meu. Então, você vai fazer um por completo, já pode arrematar se quiser, né? Arrematar é esconder essas pontinhas por trás. Eu não recomendo usar cola, porque uma peça do vestuário vai incomodar na pele, mas pega com a agulha e vem transpassando nos pontinhos aqui. Pode já deixar todo arrematado. Então, o primeiro você vai fazer por completo. A partir do segundo, na última carreira, a gente já vai fazer a união, para não precisar ficar costurando nada depois. A gente vai fazendo e já vai unindo e eu vou mostrar para vocês. Então, voltei aqui. Agora, a gente vai dar a sequência. Então, como eu falei, o primeiro você faz ele, arremata, faz ele por completo. A partir do segundo, a gente já vai fazer, então, a união. Então, eu fiz aqui um. Você vai começar da mesma maneira que eu ensinei aqui a fazer o motivo. Vai começar, vai fazer aí a mesma quantidade de carreiras que você vai fazer aqui. Porém, então, na última, eu não vou completar. Então, aqui eu iniciei aqui. Então, aqui a última carreira, ó, aqui os 9 pontos altos, igual eu fiz aqui na última. Eu fiz uma lateral, 2 lateral, 3 laterais. E aqui, parei assim que eu fiz os 9 pontos altos. Eu vou fazer aqui a união. Então, você vai fazer um motivo completo e no segundo você vai fazer... Pode unir em qualquer, se quiser já fazer na primeira, fazer uma lateral e já unir nesse aqui, tranquilo, tá? Vai dar certo também. Aqui eu fiz mesma quantidade aí, fui fazendo as carreiras na última, então eu fiz 3 laterais.
e vou fazer a união. Vou pegar aquele motivo que eu já fiz aqui por completo, e este aqui, eu estou com ele aqui, aonde falta apenas uma lateral. E neste cantinho eu vou unir, porque aqui eu vou fazer a finalização, então ele vai ficar diferente. Fiz aqui os 9 pontos altos, e aí eu vou fazer uma correntinha apenas, ao invés de fazer 3. Fiz uma correntinha, eu vou pegar aqui o meu motivo já pronto, no cantinho aqui onde eu fiz. Aqui eu posso pegar em qualquer um dos cantos, porque eu não tenho mais nada feito na sequência, então pode ser qualquer um. Aqui onde eu fiz as 3 correntinhas bem no cantinho, eu venho aqui com a agulha, passo no cantinho, busco aqui a laçada, faço um ponto baixo, faço uma correntinha e vou voltar agora a fazer aqui, no espaço que a gente já tá fazendo, para completar aqui a lateral que falta. Então, eu fiz uma correntinha, venho nesse espaço aqui, e faço aqui, então, 2 pontos altos, e aí vou completar aqui ponto alto sobre ponto alto. Aqui eu vou fazer a lateral da mesma maneira que eu já expliquei, só vou realmente mostrar melhor a parte da união. Então, aqui, onde é feito 3 correntinhas, a gente vai fazer uma correntinha, com um ponto baixo, você prende no cantinho, faz uma correntinha, para que vai ficar o mesmo distanciamento, aqui é o mesmo espaçamento, e aí segue fazendo os pontos altos. Aqui eu vou fazer, então, essa lateral por completo, chegando aqui no final, eu vou arrematar igual arrematei o outro motivo. Então, aqui eu já vou ficar com 2 motivos unidos. Nesse aqui, a gente vai unir somente um cantinho assim. Então, eu vou aqui, seguir aqui e arrematar, e aí volto para unir o terceiro motivo. Então, arrematei, aqui eu tenho os 2 motivos já unidos pelo cantinho aqui, exatamente como está sendo mostrado no vídeo. Agora, eu vou colocar para lá. Aqui eu já fiz o terceiro motivo, da mesma maneira eu fiz aqui a última carreira, então, fiz 1, 2, 3 laterais, e aqui fiz os 9 pontos altos. Se você estiver fazendo menor, da mesma maneira, você fez aqui os 7 pontos altos, e aí mantém, aí agora vai fazer a união. Ou se tiver com mais carreiras também, sempre no cantinho antes de fazer as correntinhas. Então, fiz os 9 pontos altos, vou fazer uma correntinha, porque a gente fazia sempre 3, então, vou fazer uma, aí o ponto baixo que eu vou unir vai ficar equivalente a uma correntinha, e vou fazer mais uma para voltar. Então, vou pegar mais uma vez aqui a parte de onde já está unido, bem no cantinho. Agora, vocês vão cuidar, porque agora não vai ser qualquer cantinho. Então, já tenho um unido aqui, a gente vai manter esta linha aqui. Então, se eu tenho um unido nesse cantinho aqui, eu não posso unir nesse ou nesse, eu vou unir aqui, tá? Prestem atenção. Então, um motivo, 2 motivos, vou alinhar aqui o cantinho que eu tenho que unir, vai ser nesse daqui. Aí, venho com o motivo que eu estou fazendo, fiz a correntinha, venho no cantinho, seguro o meu fio pra cá, venho bem no cantinho, passo a agulha aqui, faço aqui um ponto baixo, faço uma correntinha, laço o fio, e aí eu venho trabalhar aqui esta lateral aqui. Lembrando sempre de fazer no cantinho aqui os 2 pontos altos, e aí eu vou seguir aqui também ponto sobre ponto, aqui vou fazer as 2 argolinhas de 5 correntinhas, ponto sobre ponto, e vou fazer o cantinho aqui e arrematar. Agora, eu vou unir aqui o meu 4º quadrado. Então, para montar a circunferência aí do corpo, do busto, a gente vai estar trabalhando 4 quadrados. Como eu falei, então, você vai medir, se você precisar ele maior, precisar de mais centímetros, você não coloca mais quadrados, porque ele não vai encaixar certinho. Você coloca mais carreiras em cada quadrado. Aqui eu tenho 3 deles unidos, então, eu já posso dobrar aqui. Então, dos 3, vou fazer essa dobra aqui. 1, 2, esse aqui vai em cima desse, e eu vou colocar aqui o meu próximo. Então, esse último aqui, esse 4º, ele vai ter que unir em 2 pontinhas. Por isso que esse aqui eu fiz, então, iniciei aqui e fiz apenas uma lateral. Então, fiz ali o motivo normalmente, e na carreira final eu fiz apenas uma lateral. E vou começar aqui a unir. Então, fiz aqui, ó, dá pra perceber que eu comecei aqui.
Então, fiz uma lateral, fiz os 9 pontos altos, vou fazer uma correntinha, vou pegar aqui o meu canto, lembrando que tem o cantinho certo agora, você vai ver onde já está unido e vai vir no outro cantinho aqui da outra extremidade. Aqui eu estou com os meus motivos do lado direito virado para cima, e o que eu vou unir também está com o lado direito virado para cima. É apenas um pontinho baixo, ele não vai interferir, não vai ficar saliente, não vai aparecer nada. Então, vou vir aqui da mesma maneira, vou unir com o ponto baixo lá, vou fazer uma correntinha e vou voltar aqui, vou fazer esta lateral e esta lateral. E neste cantinho aqui, eu volto para unir na outra pontinha, tá? Então, uni aqui, vou fazer aqui a lateral normal, os pontos que a gente já aprendeu lá no primeiro motivo. Vou fazer aqui essa lateral, vou fazer o cantinho normal e vou descer aqui. Quando eu fizer os 9 pontos altos aqui, faltando apenas uma lateral, como os demais já foram unidos assim, eu volto para fazer, então, a última união para montar aí já a base principal da nossa peça. Então, voltei aqui, ó, tem o meu início aqui, falta uma lateral. Nesse cantinho, eu vou fazer mais uma união. Agora, a gente vai arrumar, tendo atenção para que não fique torcido, tipo assim, ó, tá? Que ele fique exatamente certinho, porque agora já vai começar a montagem. Então, vou fazer a teles virado aqui. Estou com os 4 motivos aqui. Então, avesso para cima, direito para cima, ó. Cuido para que eles estejam reto, não estejam torcidos. Então, aqui eu vou encostar avesso com avesso. Aqui. E esse aqui está com o avesso para cima. E aí, eu alinho também, tendo cuidado aqui, para que esse não fique torcido. Então, vou deixar ele bem, ó, certinho, no cantinho que eu já uni. Eu vou unir agora este canto que eu tô fazendo aqui, que falta aqui uma lateral. Então, eu uni ele aqui, como eu falei, fiz uma lateral, fiz outra. E vou chegar no cantinho aqui. Este cantinho, eu vou unir a esse outro aqui. Então, ó, vai ficar... para ficar certinho já unido os 4. Então, da mesma maneira, fiz aqui os pontos, vou fazer mais os 2 aqui no cantinho que falta. Certo, completado os 9, faço uma correntinha, venho no cantinho, faço o ponto baixo, uma correntinha, e agora eu vou aqui completar esta lateral aqui que ficou faltando. Aí, eu já volto para mostrar como que já vai ficar. Já vai ficar aqui unido os 4 motivos que vão ser aqui a parte da circunferência do corpo. Então, aqui eu até dei uma afastada para tentar mostrar melhor. Aqui a gente já vai ter os 4 motivos, que serão 2 para a parte da frente e 2 para a parte aí das costas. Ou, depois a gente vai, tanto faz, você vai colocar pro lado que você for colocar, ele vai ficar um no meio e um que vai dobrar, que vai formar a lateral. Mas, essencialmente, você vai precisar dos 4 aqui, independente do tamanho, se você estiver fazendo um menorzinho com uma carreira menos, ou você quiser fazer um tamanho maior, for fazer com mais carreiras, você vai precisar de 4, cuidando a união para que eles não fiquem cruzados, né? Torcido aqui. Então, ele precisa estar certinho, os 4 motivos assim, tá? Agora, a gente vai começar a unir aqui. Nesse detalhe aqui, a gente vai unir 2 laterais. A cada um deles, então, nós vamos precisar aqui também de 4 motivos. Vai um aqui, vai um nesse lado, e o outro aqui, que seria para a parte de trás, né? Unindo nesses 2 que estão aqui embaixo. Então, você vai reservar aqui, vai começar um motivo, mais um motivo, fazendo aí a quantidade de carreiras, e na última carreira, você vai montar aqui, eu já adiantei o meu aqui, 2 laterais. 1, 2. E aí, a gente vai unir, que vai fazer esse encaixe aqui, tá? Então, você vai unir aqui, já para não precisar ficar fazendo costura depois, a gente já vai fazendo na última carreira e unindo. Então, você vai montar 2 laterais e já fazer a união. Então, vai pegar aqui, agora a gente vai deixar ele um pouquinho passado aqui, porque não ficar atrapalhando. Vou unir aqui, eles estão, esses 2, com a parte direita para cima. E você vai vir aqui com o motivo que eu vou unir. Fiz aqui 2 laterais,
Fiz aqui os 9 pontos, uma correntinha. Vou no cantinho do motivo aqui, bem no cantinho, nas três correntinhas, e vou fazer a mesma união que eu já fiz anteriormente. O pontinho baixo, uma correntinha. Venho aqui para lateral que eu tenho que fazer, vou fazer os 2 pontinhos do canto, vou aqui nos pontinhos que eu tô fazendo aqui, ponto alto sobre ponto alto, então venho no primeiro, faço um, vou no próximo, e no próximo, que aqui vai ser exatamente na metade. Então, eu fiz aqui 5, eu tenho 4 para fazer, no total de 9. Se você estiver fazendo menos ou estiver fazendo mais, procura sempre localizar a metade, ele vai estar sempre número ímpar. Então, você vai estar sempre aumentando 2, mas a gente começou com um número ímpar, então ele vai estar sempre um número ímpar. Aqui eu vou fazer um pontinho exatamente no ponto, quando eu fiz o ponto alto número 5, porque eu vou ficar com 4 livres de um lado e 4 livres de outro. Se não quiser fazer essa união, deixa sem fazer e vai unir apenas as correntinhas aqui. Ele vai ficar esse espaçamento aqui maior. Eu prefiro fazer um pontinho no meio, para ele não ficar tão um espaço assim, um buraco muito grande aqui. Então, como que eu vou fazer aqui? Então, fiz aqui na lateral 4 pontos altos, fiz o quinto, e aí eu vou vir no motivo que está pronto lá, eu vou vir nele aqui e vou contar. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu introduzo a agulha aqui e faço um ponto baixo. Laço o fio, retorno aqui para o motivo que eu estou fazendo e vou completar os 4 pontos altos que estão faltando aqui. Então, ele vai ficar um pontinho unido aqui, só para não ficar aquele espaço muito grande. Fiz, então, aqui os pontos altos. Vou fazer agora 2 correntinhas, aonde eu deveria fazer 5. Vou fazer 2 e vou aqui no motivo que já está pronto, na primeira argolinha aqui de 5 correntinhas, abraço ela aqui e faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, vou aqui no motivo que eu estou fazendo, na correntinha do meio, que é as de 5, eu faço um ponto baixo. Novamente, 2 correntinhas. Agora, eu vou na segunda argolinha que eu tenho no motivo pronto, abraço ela, fazendo um ponto baixo. 2 correntinhas. Agora, eu laço o fio, porque eu já vou trabalhar aqui os pontos altos. Então, aqui no caso, eu não faço as 5 correntinhas, e vai ficar do mesmo tamanho. Eu vou fazer 2, o ponto baixo, e mais 2 vai ficar equivalente às 5. Aqui eu vou também fazer 1, 2, 3, 4, e no quinto ponto. Então, fiz 4, fiz 5, né? Mas quando eu fizer o quinto, eu vou lá nos pontos altos do motivo que já tá pronto e vou contar. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu introduzo a agulha, faço um ponto baixo. E aí, volto pro motivo que eu estou fazendo. Aqui tenho 2 livres. Eu vou completar eles. E aí, vai ficar faltando os 2 do cantinho. Então, vai ficar 4 aqui também, depois da união lá do pontinho baixo. Fiz aqui. Então, eu uni aqui uma lateral. Agora, eu vou unir no meio aqui, para vir unir aqui esta outra lateral aqui. Então, aqui vai ser da mesma maneira que a gente une os cantinhos. Fiz aqui os pontos altos, eu vou fazer uma correntinha, vou bem no meio aqui, aonde eu fiz a união de um motivo e outro, onde tem o ponto baixo, eu abraço ele bem aqui no meio, faço o ponto baixo, faço uma correntinha, dou essa girada aqui, porque agora eu vou unir esta lateral aqui. Então, fiz lá o ponto baixo, uma correntinha, venho no espaço, vou fazer os 2 pontos altos daqui, vou fazer agora ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu tenho 4, vou fazer o quinto, e aí o quinto eu vou aqui contar no que está pronto. 1, 2, 3, 4, e no quinto, 1, 2, 3, 4, no quinto eu vou fazer o ponto baixo. E aí, aqui eu volto para completar os pontos altos aqui. Então, vai unir essa lateral da mesma maneira que eu ensinei ali, já mostrei
unindo ali os pontos. Fiz os pontos altos, 2 correntinhas, aí eu vou aqui na argolinha, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, vou na argolinha do meio, vou fazer 2 correntinhas, vou na última argolinha do ponto do square que já tá pronto. Fiz 2 e agora eu vou nos pontos altos. Então, aqui eu vou fazer da mesma maneira, vou fazer aqui 4, vou fazer o quinto, e aí no quinto eu vou unir com um pontinho baixo aqui. 1, 2, 3, 4, no quinto eu vou unir. E aí, vou pra finalizar aqui da mesma maneira. Então, fiz aqui os pontos altos, até o último, uma correntinha, ficou o cantinho aqui livre. Então, venho aqui o cantinho do motivo, ó, uni ele aqui com o cantinho sem prender. Então, fiz aqui os pontos altos, uma correntinha, venho bem no cantinho, um ponto baixo, uma correntinha, e aí eu venho no ponto alto onde eu iniciei, faço aqui o ponto baixíssimo, faço aqui as 2 correntinhas, alongo, e aqui eu arremato. Então, aqui, agora a gente vai arrumar, pra vocês vão entender como que ele vai ficar. Aqui. Então, mantenho aqui os 4, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2. E vai coloquei um no meio aqui. Vou puxar aqui pra vocês verem como que ficou a união, olha só. Ele fica bem certinho, forma até um detalhe aqui nas correntinhas, fica bem bonito. E aí, foi feito a união junto com a peça. Então, é bem simples, vocês vão montar aí o motivo igual o que eu ensinei desde o início. E na última carreira, vai montar 2 laterais e vai unir aqui. Então, eu uni um, vocês vão fazer mais 3. Aí, você vai girando pra colocar um entre meio cada motivo. Então, aqui eu coloquei um aqui. Aí, eu vou girar aqui e vou colocar mais um aqui, ó. Vou colocar mais um aqui. E aí, mais um aqui e mais um aqui. Então, no final, nós vamos ficar com 8. Vai ficar 4 todo na circunferência e aí 4 encaixado lá certinho. Quando vocês forem fazer aqui, por exemplo, o próximo, vocês vão montar aqui essa lateral. O cantinho vai abraçar o ponto baixo aqui. Vai montar essa lateral aqui e aqui já vai ter um unido. Você pode pegar no cantinho aqui, o cantinho que eu digo, você vai fazer uma correntinha, aí o ponto baixo, uma correntinha. Ou também abraçar aqui onde já tá unido o ponto baixo aqui, tá? Vocês vão ver quando vocês forem fazendo, se estiver fazendo, vocês vão entender. Então, eu vou adiantar aqui, como ele é repetição, eu vou adiantar, unir ali os meus 3 que faltam, pra ficar aqui encaixado certinho. E aí, eu volto pra mostrar. Aí, a gente vai dar a sequência ali, fazendo o meio motivo que eu vou mostrar e ensinar vocês também. Muito bem, então, uni aqui todos eles, olha só como que fica. Então, vai ficar aqui, esses 2 vai ser a parte da frente, que vai ficar bem em cima do busto, aí a gente vai dar continuidade pra cima aqui. Essa parte aqui vai ficar bem no meio, né, na barriga, aqui na frente. Esses aqui é o square que ele vai ficar da lateral, dobrado aqui na cintura. Aqui pra baixo, vocês podem estar, quem quiser fazer mais longo, pode estar fazendo, mas aí você vai encaixar outro motivo aqui. E aí, você vai fazer, pode fazer vestido, pode fazer aí mais alongado, como quiser. Então, aqui eu vou manter desta maneira. Vocês podem aqui embaixo também, quem quiser fazer o meio motivo, vai ficar estilo o cropped Natália, blusinha Natália que tem aqui no canal, que eu faço um pela metade. Então, pode fazer aqui também, aí ele vai deixar a linha aqui embaixo, vai ficar a linha reta. Você vai colocar um meio motivo aqui, outro meio aqui, outro do outro lado. Então, sempre colocando o 4, ele vai ficar a linha reta. Aqui a gente vai manter o bico, e aí depois eu vou estar colocando aqui detalhe. Aqui você pode estar colocando pedraria, pode estar colocando franjinhas, ou simplesmente deixando assim mesmo, fazer um acabamento. Aqui a gente vai seguir, então aqui pra cima, então vai ficar aqui, ó. São 8 motivos, 2 aqui, 2 aqui, e aqui a gente tem um da frente, tem um da trás, e tem um aqui
cada lado aqui também. Aqui eu vou fazer um meio motivo para colocar aqui, manter, ficar essa parte reta. Eu vou colocar um na frente e vou colocar atrás, para fazer uma blusa que tá bem usada agora, estilo frente única. Não frente única, na verdade, igual a alta, né? O que eu queria falar sobre frente única, vocês podem estar fazendo frente única também. Aqui, olha a dica. Aqui, ao invés de vocês colocarem a parte de trás, no caso, 2 motivos inteiros, você vai fazer meio motivo, que eu já vá, agora a gente vai já fazer o passo a passo do motivo pela metade. Mas olha só, ao invés de colocar esses 2 aqui inteiros, você faria pela metade. Ele deixaria esta linha reta, esses 2 inteiros ficarão pro busto. E a gente vai colocar um inteiro, um meio pra alinhar aqui essa parte reta. Você fazendo pela metade aqui, daria o estilo frente única. Aí, pra não ficar largo, você pega um elástico, mede aí o elástico, o tamanho que vai dar. Com uma agulha de mão, você prende de um lado, prende do outro. E aí, você vem fazendo pontos baixos, abraçando esse elástico para dar o acabamento e ele ajustar. É uma ideia que é bem prática. Então, a ideia aqui do nosso passo a passo é ensinar o square, ensinar vocês a unir e dá para fazer muita variedade de coisas. Outro detalhe que dá para deixar também é exatamente como está. Vai ficar estilo a blusinha Natália que tem aqui, que lá é toda colorida, que a gente fez nesse motivo diferente. Você vai pegar de cima dos square que estão aqui nas pontinhas e fazer uma alça até o outro lado. Vai ficar uma blusa de alcinha. E coloca a franjinha, também é super prática. Aqui eu vou fazer um modelinho mais chique, com essa gola alta. Então, vamos fazer o meio motivo para unir. Vamos pegar aqui a pontinha, junto aqui os 2 fiozinhos, a minha agulha 3,5. Vou fazer aqui a minha laçada. E assim como o motivo inteiro, eu vou montar aqui dentro do anel mágico 12 pontos baixos. Vou fazer aqui, então, os meus. Então, 12 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz os 12 pontos baixos, já dei uma leve fechadinha aqui pra mim. Consegui vir no primeiro pontinho e fazer aqui um ponto baixíssimo. Subo aqui as 5 correntinhas, que são 3 para dar altura de um ponto alto e 2 de separação. Laço o fio no próximo ponto, faço um ponto alto, 2 correntinhas de separação, no próximo ponto, um ponto alto. E vou fazer assim até eu ficar com 7 pontos altos. Então, aqui eu não vou completar igual do motivo inteiro. Eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto, até eu fazer o meu ponto alto de número 7. Então, fiz aqui 5. Aqui 6. E aqui o meu ponto alto de número 7. 3, 6, 7. Esse detalhe fica aqui, se vocês quiserem colocar menos pontos baixos, também. Mas ele depois vai se acertar, só para ficar mais fácil pra gente fazer. Pode estar fazendo até menos, se quiser fazer com uns 9 ou 10 pontos baixos. Eu quis colocar assim, porque eu achei que não vai ficar tão repuxado. Feito aqui, então, ó, 3, 6, 7 pontos altos, agora eu vou virar o meu trabalho. Eu vou trabalhar agora carreiras ida e volta, eu não vou fechar, tá? Então, eu vou virar o meu trabalho, vou fazer aqui 1, 2, 3 correntinhas, para dar altura aí do ponto alto, e uma correntinha de separação. Vou laçar o meu fio dentro desse primeiro espaço que eu tenho aqui. Vai trabalhar aqui, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaços aqui. Então, vou no primeiro e vou trabalhar aquela pétala que a gente fez lá no motivo inteiro, que são 5 pontos altos inacabados. Fiz os 5 pontos altos inacabados, tiro tudo de uma vez e vou fazer as 4 correntinhas. Vou para o próximo e vou fazer novamente um grupinho aqui de 5 pontos altos inacabados. Feito isso, tiro tudo de uma vez. E vou fazer as 4 correntinhas. Eu vou fazer isso em todos aqui, esses espaços que eu tenho aqui. Vou ficar com 6 pétalas aqui, 6 desses grupinhos. Então, chegando aqui no final, ficou 6 pétalas aqui.
Vou fazer aqui uma correntinha apenas, vou laçar o meu fio e vou aqui dentro desse mesmo espaço fazer um ponto alto. Então, vai ficar assim. No início, um ponto alto e uma correntinha, no final, uma correntinha e um ponto alto. Aqui, como eu falei, ó, o meu ele ficou bem ondinho aqui mesmo. Então, a gente vai deixando uma linha reta. Façam com 10 pontos baixos no início, que vai ficar, eu acho que vai ficar ainda melhor. Aqui o meu não vou desmanchar. Depois, quando a gente vir fazer a última carreira aqui de acabamento, a gente dá uma ajustada aqui, tá? Mas vocês podem estar fazendo com menos, se não gostar desse detalhe, mas a gente consegue arrumar ele depois. Então, fiz aqui o ponto alto, vou virar o meu trabalho e vou subir aqui. 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha. Então, fiz aqui 4 correntinhas. Vou laçar o meu fio nesse espaço aqui. Após a pétala aqui, fiz aqui uma correntinha e um ponto alto. Então, nesse espaço aqui, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, vou fazer as 3 correntinhas de separação, vou no próximo espaço, um ponto baixo. Vou fazer agora 5 correntinhas. Vou no próximo, faço um ponto baixo. Agora, vou fazer as 3 correntinhas, no próximo espaço, vou montar aquele leque, então, de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo espaço. Aqui, vocês já estão percebendo que é o mesmo motivo ali que a gente já fez. A diferença é que ele vai ser pela metade, então, só a parte do início e do fim que ele tem essa diferença. Fez o grupinho aqui no canto, 3 correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. 5 correntinhas, aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Agora, eu faço 3 correntinhas, venho aqui, ó, após a última pétala, entre o ponto alto aqui, nesse espaço aqui, eu vou montar aqui 3 pontos altos, vou montar uma correntinha e vou nesse mesmo espaço fazer mais um ponto alto. Pra gente ir montando aqui, vai ser um triângulo. E aí, eu vou virar o meu trabalho. Vou virar e vou trabalhar as 3 correntinhas, mais uma, 4 correntinhas. Vou laçar o fio, agora nesse espaço eu vou colocar 2 pontos altos. E vou fazer nos 3 pontos altos que eu tenho aqui, ponto sobre ponto. Fiquei com os 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. No espaço aqui na correntinha de 5 da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. E novamente 5 correntinhas. Aí, eu cheguei aqui no canto, vou montar aqui ponto sobre ponto. E quando chegar aqui no espaço bem no cantinho, eu monto 2 pontos altos. 3 correntinhas para montar o cantinho. E aí, vou montar mais 2 pontos altos, e aí venho montando aqui ponto sobre ponto. Vai ficar os 5 pontos altos. Então, vai ser uma repetição do que a gente já fez no motivo. A única parte em questão é que sempre no início a gente vai fazer um ponto alto e uma correntinha. E aí, nesse espaço aqui, a gente vai montando, tá? Então, vocês vão lembrar aí o que a gente já fez no motivo inteiro, é apenas a repetição. E é bem fácil de fazer. Eu vou virar essa aqui com vocês, e aí vocês já podem estar adiantando a próxima, porque não tem erro. Sempre vou manter aqui ponto sobre ponto. E aqui no cantinho, então, no cantinho, é exatamente, ó, desse espaço de uma correntinha aqui entre o último ponto alto. Faço aqui os 2 pontos altos, mas aí eu não vou virar aqui, ó, que eu completei os 5, eu preciso montar um cantinho. Então, uma correntinha, e nesse espaço, eu venho e faço exatamente dentro do espaço. Não faço pegando na correntinha, porque aí ele vai depois, não vai prender quando esticar aqui, tá? Aí sim, então, ó, vai ficar o ponto, os 5 pontos, uma correntinha e um ponto alto. Agora sim eu viro, e aí inicio com 4 correntinhas, e aí no espaço de uma correntinha que eu fiz aqui anteriormente, eu monto os 2
os 2 pontos altos e aí sigo. Então, vocês vão fazer isso até completar toda essa carreira. Então, aqui eu fiz 3, 5, agora eu vou ficar com 7 pontos altos, então, vou vir e vou fazer até o final. Quando eu for iniciar a última, que é onde eu monto aqui no canto 9, eu já vou unir na minha blusa, então, aí eu volto pra mostrar. Então, ó, fiz aqui, agora eu vou virar o meu trabalho, vou subir aqui agora as 3 correntinhas e vou vir aqui agora na minha peça, exatamente onde tem esse encaixe aqui, até vou puxar pra frente, pra não atrapalhar os do outro lado, e eu já vou unir. Então, fiz as 3 correntinhas, eu venho bem no cantinho aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, nesse espaço aqui, da correntinha, eu monto os 2 pontos altos, vou montar aqui mais 2, então, vai ficar os 4, e agora no quinto ponto, fiz o quinto, eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 5, faço um ponto baixo. Então, essa maneira de unir é a mesma do motivo inteiro, então, não vou ficar repassando por inteiro aqui também, só para vocês entenderem. A gente fez a metade e ele vai ser unido da mesma maneira, porque esta parte aqui é exatamente igual à do motivo inteiro. A única é que aqui em cima ele está uma linha diferente. Então, eu vou unir aqui, como eu já disse, é a mesma coisa. Vocês vão unir da mesma maneira até chegar aqui em cima. Então, aqui uni da mesma maneira, chegando ao final, fiz os 2 e aqui no espaço, aqui antes do último ponto alto, eu faço mais 2, deu aqui os 4, que juntando os 5 aqui, os 9. Uma correntinha, venho no outro motivo aqui no cantinho, e aí, fiz um ponto baixo, vou laçar o fio e venho aqui e faço um ponto alto. Então, ele ficou assim. Como eu falei, ó, o meu aqui, ele ficou esse onduladinho aqui, quando eu coloquei 12 pontos baixos, ele ficou um pouquinho mais saidinho. Vocês podem estar fazendo com menos, tá? Tentem fazer com 10 ou com 9, que ele vai ficar bom também. Fazer exatamente com a mesma quantidade, com os 7, ele vai ficar muito apertado, muito repuxado. Então, não aconselho. Façam pelo menos com os 2 pontinhos a mais. Então, se a gente vai precisar de 7 pontos para colocar os pontos altos, façam com 9, tá? O meu eu fiz com 12. Na hora que eu for arrumar aqui a outra, fazer uma carreira aqui de acabamento, eu venho aqui e ajusto, tá? Agora, vocês vão fazer a mesma coisa do outro lado. Vocês vão fazer vão arrematar aqui e vão fazer, deixa eu até já arrematar aqui o meu também. Então, cortei aqui o meu fio, alonguei, vou cortar. Depois eu tenho esses arremates todos para fazer. O do meio eu não arrematei ainda, porque eu tô na dúvida ainda se eu vou colocar a pérola no meio ou não. Então, ele vai ficar assim, vai ficar essa linha reta aqui. Aqui, vocês podem estar fazendo outro meio motivo para ficar para cima aqui, ou não. Ou simplesmente vir de cima aqui e fazer uma alça que dê aqui, como eu fiz na verde. Essa aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, eu fiz aqui o meio motivo, fiz aqui ó, pontos altos, né, de acabamento, que eu já vou mostrar. E aí, eu fiz essa gola que deu aqui na parte de atrás. E aí, eu tanto posso usar ela virada aqui com o decote, ó, tem os arremates pra fazer. Com o decote aqui pra frente e deixar essa parte pra trás, ou essa parte aqui pra frente, que fica aquela gola mais alta. Fica legal porque não fica a alça caindo. Essa alça aqui não fica caindo. Então, essa aqui é uma opção. Mas, nessa branca, eu vou estar colocando mais um meio motivo aqui pra ficar ela mais alta e fazer um detalhe diferente. Aqui nessa verde, já vou explicar pra quem quiser fazer, é bem simples. Fiz aqui, aí eu separei aqui mais ou menos uns 10 centímetros, centralizei bem aqui no motivo, e aí eu coloquei correntinhas que desse aqui a altura que eu queria até na alça. Fiz um tanto aqui para um lado, não lembro exatamente quantas tem aqui, que também isso vai variar de cada tamanho. Vocês vão fazer uma quantidade,
deixa solto, não vou prender só no final. Faz de um lado, arremata, faz do outro, e aí vai fazendo. Aqui eu fiz 3 carreiras de ponto alto, que aí você vai pegar a correntinha aqui, esse detalhe aqui no meio e aqui. Fiz aqui 3 carreiras. Aí, eu vim com a agulha e uni nas pontas aqui. E aí, depois, eu fiz uma carreira de pontinho baixo todo em volta aqui, todo em volta aqui e em volta aqui também. E ficou assim, então, é bem fácil também pra fazer. Vou fazer aqui agora outro meio motivo e unir aqui também, e aí venho pra gente fazer, então, a sequência pra montar a nossa gola. Então, aqui já fiz o meu outro meio motivo, olha só. Então, tô aqui esse que eu uni com vocês e esse aqui que eu fiz agora. Quando eu fizer esse último, eu não arrematei. Eu vou manter aqui o fio, se quiser cortar, não tem problema, é só emendar novamente. Eu não arrematei, porque aqui eu vou fazer agora uma carreira toda de ponto alto, para dar um acabamento melhor. Pode fazer uma, pode fazer duas, né, quanto você quiser. Então, exatamente no último ponto que eu fiz aqui, já se tiver alguns fiozinhos aqui, ó, já aproveito para ir levando junto para arrematar. Então, de onde eu estou aqui, eu venho nesse espaço, faço um ponto baixo, na alcinha do ponto baixo, eu busco mais uma laçada. E aqui, eu coloco mais um ponto alto. Então, aqui você vai ver de acordo com o seu ponto. Se você vai colocar 2 pontos altos em cada distanciamento aqui, em cada carreira aqui de ponto alto, se você vai colocar 2, vai ter um ponto alto aqui para você abraçar como base para montar. Se você acha que com 3, tomem apenas cuidado para que não fique, como que eu vou dizer, para que não fique embabadado, que não fique ponto sobrando, vai depender da tensão de ponto. Quer fazer com uma agulha menor? Ótimo, também pode dar aquela ajustadinha se preferir, tá? Fazer com uma agulha menor esse detalhe do acabamento. Então, aqui faço 2 pontos altos, no próximo ponto que eu vou abraçar aqui, mais 2 pontos altos. No próximo, mais 2. Então, testem aí, se fazendo 2, vai ficar bom pra vocês. Se não ficar, faz com 3, tá? Não vai interferir aí na quantidade, tá? É apenas que não fique nem repuxado com 2 pontos e nem sobrando ponto. Mas ele vai dar essa ajustada. Então, o meu aqui eu vou fazer com 2, porque eu estou trabalhando com a mesma agulha. Então, em cada carreira que eu fiz aqui, eu venho abraçando esse pontinho, que é aquele que a gente sempre fazia no canto aqui, e coloco 2 pontos altos. Quando chegar no meio, ó, tô com o pontinho aqui para arrematar também, eu vou deixar porque eu estou na dúvida ainda se vou colocar ou não. É uma pérola, então, por enquanto eu tô mantendo aqui. No final, vocês vão ver. E aí, aqui, ó, esse aqui eu fiz com menos pontos aqui, tá? Ele ficou mais retinho, aqui eu coloquei 8, 9, se não me engano. 9, ficou aqui sobrando. Então, esses pontinhos que ficam aqui em cima sobrando, você vem aqui no ponto baixo aqui. Então, vai ficar 2 sobrando, porque eu fiz 9. E você faz aqui também ponto alto. E aí, segue no ponto baixo, também coloca ponto. E aqui, fazendo 2 pontos altos abraçando. É para ficar um acabamento melhor, vai ficar mais ajustado. Lembrando que aqui eu estou com o lado direito para mim. Então, aqui eu vou fazer sempre essa sequência, então, 2 pontos altos para cada carreira aqui. Quando chegar ali no cantinho, aí a gente vai fazer diferente. Já vou chegar ali para mostrar para vocês. Aqui, fiz no último. Ó, fica assim. O acabamento vai melhorando. Fica melhor, né? Aqui fazendo essa carreira de pontos altos. Aí, aqui você vai fazer, fiz os 2 no cantinho, aqui no meio você coloca um ponto, que ele já vai dar uma firmada aqui onde foi feita a união. No espaço aqui também, você coloca um ponto, e aí a gente vem aqui para os pontos altos. Aqui, onde tem os 9 pontos altos, você vai fazer ponto sobre ponto. A gente vai aqui fazer um acabamento todo em volta. Então, aqui eu vou fazer ponto sobre ponto até chegar aqui na alcinha de 5 correntinhas. Aqui na alcinha, você vai também colocar a quantidade de pontos que você quiser. Alinha aí com sua tensão de ponto, cuida para não colocar excesso de ponto. Claro que é 5 correntinhas, mas eu não vou colocar 5 pontos altos. O meu aqui eu fiz com 3 e ele ficou bom, porque eu tô trabalhando com a agulha mais grossa. Se você for fazer com agulha mais fina, faz 4 pontos. Então, faz ponto sobre ponto aqui, aqui faz 4 pontos, pula direto pro próximo, e aí faz ponto sobre ponto até
chegando no último, que aí eu venho pra fazer um detalhe, porque aqui é exatamente onde vai ficar embaixo do braço. A gente não vai colocar muitos pontos aqui, porque ele vai abrir. Então, eu volto ali pra mostrar. Então, chegando aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó, é exatamente onde vai ficar embaixo do braço. Tem aqui 3 motivos e tem esse V aqui. Aqui, olha, eu fiz com 3 pontos, como eu falei. Eu tô fazendo com a agulha 3,5, então ele fica mais solto. Se eu colocar aqui, fizer com uma agulha mais fina, eu coloco 4, porque ele vai ficar mais firme. Mas eu vou manter aqui, então ele não vai repuxar. E se eu colocasse mais pontos, ia ficar ponto sobrando. Então, aqui eu tenho o último ponto, que é aqui onde tem a união. Nessa parte da união, a gente não vai trabalhar. Eu vou vir aqui, então, dos 9 que eu tenho aqui, ó, no último, lacei o fio, tirei uma laçada e mantive. Lacei, vou no primeiro aqui, ó, dos 9 do motivo, que molda aqui a parte do braço. Esse aqui já esquece, esse de baixo não trabalha, que é bem onde tem aqui a união dos 3. Venho nele aqui, puxo a primeira laçada e mantém. E agora, tiro de uma vez. E aí, agora sigo ponto sobre ponto. Então, aqui, para que não fique ponto sobrando, então, a gente vai dar manter aquele V. Se você for fazer mais carreiras, vai manter essa situação aqui. Vai vir aqui, no último ponto, aí você vai ignorar esse ponto que a gente fechou junto aqui. Na próxima carreira, você não faz. Pega esse último aqui, e pega esse, e fecha junto. Aqui, eu vou fazer, então, agora, ponto sobre ponto. Eu vou fazer, então, uma carreira por toda a volta. Então, vou fazer aqui o contorno, colocando nas alcinhas 3 pontos. Aqui, onde no meu outro meio motivo também, eu vou fazer assim, 2 pontos. Vou contornar para ficar um acabamento melhor. Eu dei uma adiantada aqui, pessoal, e eu fiz, então, aqui duas carreiras aqui de pontos altos por toda a volta, tá? Como eu falei, nas pontas aqui, exatamente embaixo do braço, aí pega os pontos juntos aqui, ó, vai montar, que ele vai manter esse detalhe aqui. Fiz 2 carreiras, aqui eu já adiantei a próxima parte, mas é repetição e eu vou fazer aqui com vocês agora. Então, eu vou vir aqui na parte do motivo, do meio, esse que a gente fez aqui pela metade, que vai ficar exatamente na frente aqui do pescoço, e eu vou pegar aqui o meu fio, vou fazer a minha laçadinha inicial na agulha, e eu vou contar aqui, eu posso fazer aqui o tamanho que eu quiser, tá? O tamanho que eu quiser, que seja aqui múltiplos de 3 pontos. Múltiplos de 3 pontos. Múltiplos de 3 pontos mais 2 pontos, tá? Pra dar certo aqui. O meu aqui, eu vou pegar exatamente aqui, do meio motivo, ó, na primeira carreira aqui, ó, fiz aqui os 2 pontos altos, eu vou pegar daqui até na última carreira aqui, tenho aqui onde eu peguei os 2 pontos altos também. Aqui eu tenho um total de 26 pontos. 26 pontos, é os pontos que eu vou trabalhar. Então, múltiplos de 3 mais 2 pontinhos aí. Então, o meu aqui, 26. Eu vou vir aqui no primeiro ponto e vou aqui fazer um ponto baixo, na alcinha do ponto baixo, mais uma laçada, formando o meu primeiro ponto alto, ou você sobe aí com 2 ou 3 correntinhas. Vou no ponto seguinte e faço ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu vou fazer, até no final lá, eu vou ficar com 26 pontos altos. Ponto alto normal, até lá onde eu fiz a minha marcação aqui, vai ser nesse último aqui. No meu caso aqui, 26 pontos. Você quer menos, faz menos, quer mais? Na verdade, mais dependendo do tamanho do seu motivo, mas esse tamanho aqui já vai ficar bem bom. Fiz os 26 pontos altos aqui, eu viro o meu trabalho e vou fazer mais uma carreira. Então, vou subir aqui 3 correntinhas, vou laçar o fio, vou no próximo e vou fazer ponto sobre ponto novamente. Vou ficar aqui também com 26 pontos altos. Você pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Eu vou fazer 2 e aí na próxima é diferente, eu venho para mostrar. Então, chegando aqui, não esquecendo de fazer aqui o último pontinho, né? O primeiro, na verdade, que a gente fez, que aqui nessa carreira é o último, não esquecendo. Para manter, então, aqui os 26. Agora, eu vou virar novamente o meu trabalho. E agora, aqui, eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Para me dar a altura de um ponto alto duplo. Vou laçar 2 vezes na agulha. No próximo ponto, eu venho
e faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, laço 2 vezes, pulo um ponto da base e no próximo eu faço aí o ponto alto duplo. Laço 2 vezes, no próximo faço um ponto alto duplo. Uma correntinha, laço 2 vezes, pulo um e no próximo. Então, eu vou fazer assim até lá no final e ele vai dar certinho. Será aí 2 pontos altos duplos, aí uma correntinha, pulo um ponto e 2 pontos altos duplos. Aqui a gente tá fazendo meio que um passa-fita. Então, para facilitar, eu prefiro fazer opções práticas que seja fácil de ajustar aí da maneira que você quiser, tamanho que você quiser. Se quiser deixar mais solto, se quiser deixar mais firme no pescoço, como preferir. Então, por isso, aqui desse detalhe. Então, 2 pontos altos duplos, uma correntinha. Vou fazer assim até o final. E aqui no final, vai dar bem certinho. Fiz aqui o meu bloquinho, fiz uma correntinha, vou pular um ponto e eu tenho aqui os 2 últimos pontos. Completo aqui o último. Então, vai ficar assim, né? Um passa-fita, a gente vai passar depois aqui. Para dar um acabamento melhor aqui, se quiser, você pode estar fazendo agora que eu vou fazer uma correntinha, uma carreira toda de pontos baixos, toda em volta, tá? É opcional, se quiser, vai dar uma firmeza e um acabamento melhor. Ou você vem aqui e já arremata, se não quiser fazer o ponto baixo. Então, vai ficar assim, faz aí todos os arremates. Vai ficar essa gola aqui, que é onde a gente vai fazer. Aqui você pode estar passando uma fita mesmo, se quiser, ou aqui montar uma fita e um cordão de crochê. Aí, eu não vou fazer um cordãozinho muito, como que eu vou falar, muito fininho, porque ele vai incomodar no pescoço. Então, vamos fazer aqui, então, algo prático que você consiga estar fazendo aí o tamanho que quiser. Então, vai pegar o seu fio junto, né, as duas pontinhas aqui, como eu estou trabalhando com 2, e vai fazer a largura que você quiser. Vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas. Vou ver mais ou menos aqui, ó, 3 correntinhas vai ficar legal. Vou fazer com 3 pontos. Fiz as 3 correntinhas e vou fazer mais 2 para dar altura. Laço o fio, então, fiz 5. Laço o fio, pulo 1, 2, 3, na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Na última aqui, mais um ponto alto. Ó, vai ficar 3. Eu acho até que vai ficar muito estreitinha, tá? Você pode fazer com mais. Eu acho que com 4 pontos vai ficar melhor. Então, você pode estar fazendo com 4, deixa eu soltar aqui, ó, pra vocês verem como é fácil. Então, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer 6. Fiz 6 correntinhas, laço o fio, pulo 1, 2, 3, na quarta, eu faço um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E na próxima aqui, um ponto alto. Pronto, com 4 ficou melhor. Fiz 4 pontos altos, viro o trabalho, faz 2 correntinhas ou 3 para subir no próximo, vai fazendo ponto alto. Dessa maneira, ela não vai ficar aquela fita, aquela tira de crochê que vai apertar as correntinhas, porque a gente tá trabalhando pontos altos. Aqui, vocês vão fazer a quantidade que vocês quiserem, o tamanho que vocês quiserem, fazendo e virando o trabalho. Então, vai ficar aqui, faz aí o tamanho que vocês quiserem. Aqui, então, a minha vai ficar com 4 pontos altos de largura. Eu vou fazer aqui até o tamanho que você quiser. Aí, a gente vai passar entre meio a esses pontos. Tanto você pode fazer para colocar um botão e prender ele menor, ou fazer uma tira longa para fazer um laço aqui do lado, que também fica bem legal. Então, aqui eu vou fazer a minha fita para passar aqui. Então, aqui eu fiz mais ou menos uns 80 centímetros. Vai do tamanho que vocês quiserem. Se quiser fazer mais curtinho para colocar, pode estar colocando o botão em uma ponta e aí encaixar aqui entre os pontos, ou fazer para amarrar uma ponta mais longa, mais curta, a sua preferência. A maneira de colocar, então, a gente vai transpassar entre esses espaços que ficaram aqui, entre os bloquinhos de pontos altos duplos. Vocês podem tanto estar começando, por um exemplo aqui, digamos que essa seja a parte de trás, né? Ambos os lados são iguais.
suponhamos que essa aqui seja a parte de trás, eu vou deixar para amarrar atrás. Aí, você divide aqui no meio, coloca aqui, vem pra cá, depois vai pro outro lado, e aí volta pra cá. Ou você deixa pra amarrar de um lado, tanto faz, aí você vai ver como que vai ficar melhor. Então, eu vou vir aqui em um dos lados, aí eu passo essa minha faixa aqui, e vou fazendo um passa-fita aqui mesmo, entre os pontos que eu tenho aqui. Vou fazendo em um dos lados, no caso aqui eu vou deixar para amarrar na lateral, em cima do ombro, vai ficar um laço aí de um lado, fica bem charmoso. Então, ele vai ficar assim. Aí, eu puxo. E aí, eu venho aqui no outro e faço da mesma maneira. Tanto faz você começar colocando por cima, por baixo, é particular de cada um. Transpassa tudo aqui. E aí, a gente dá o nozinho ali, o laço em cima do ombro. Aí, depois que você colocar no corpo, que você vai estar ajustando. Então, eu vou transpassar aqui os meus. Então, vai ficar assim, ó. Aí, pra vestir, vai ficar mais fácil. Você vai ter esse espaço aqui pra vestir, porque não teria como fechar a gola aqui. Como eu falei, se quiser fazer ela menorzinha assim, aí coloca um botão aqui. Assim que você vestir, provar ali, vai entender que vai ficar assim. Aqui na parte de baixo, então, na verde, eu fiz bloquinhos aqui, olha só. Fiz detalhes aqui, bloquinhos de pontinho filé mesmo, crochê filé, bloquinhos assim, para ele ficar um acabamento melhor. Pode estar fazendo, aqui eu fiz duas carreiras, bem simples mesmo, e aí coloquei os búzios. Os búzios, que são esses detalhes aqui eles são coloridos, então eu separei aqui 3 cores que justamente combinassem com a peça, o verde, o amarelo e o rosa, e aí eu fui contando mais ou menos onde que eu queria colocar cada um. Aqui o meu deu certo, a cada 4 bloquinhos eu coloquei um. Então, aqui dentro de cada bloquinho eu coloquei 2 pontos baixos. Eu peguei o fio que vem do novelo, com uma agulha eu passei todos os búzios no fio, já fazendo a ordem das cores que eu queria. Por um exemplo, rosa, amarelo, verde, rosa, amarelo, verde, fui posicionando aí. E aí, eu coloquei todos no novelo, né? Aí, peguei o fio e vim fazer essa carinha de pontos baixos. Fazia 2 pontos baixos em cada um. E aí, quando era a hora de eu colocar o búzio, eu fazia assim, um ponto baixo, puxava o búzios aqui no trabalho e fazia mais um ponto baixo, cuidando para que ele ficasse por frente. Tem alguns vídeos já ensinando isso, então é uma técnica bem prática, bem fácil. E você vai colocando aí, você vai ver que legal que fica. Tanto para colocar búzios, para colocar pérola, qualquer aplique que você for colocar. Passa eles passa o fio numa agulha de tapeceiro, que passe no furinho que eles têm, no espaço, e aí você coloca todos no fio, e aí você vem colocando. Quando for aí a hora de usar, de passar eles, você puxa ele aqui, prende, e aí vai fazendo. Então, foi essa maneira que eu fiz na verde. Aqui, então, eu vou fazer a mesma coisa, só para ficar um acabamento melhor. Então, vou pegar aqui o meu fio, vou fazer aqui o meu nozinho. Se quiser, de repente, fazer uma carreirinha de pontos baixos, como preferir. Posso começar em qualquer lugar, eu vou começar aqui na ponta. Então, vou fazer aqui, vou laçar, vou vir no primeiro ponto alto aqui dos 9 e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui um ponto. Então, uma correntinha, pulo um ponto, faz um ponto alto. E vou fazendo nos 9 pontos altos aqui. Então, ele é ímpar, eu comecei no primeiro, ele vai dar certinho aqui, ó. No último, ele vai dar certinho aqui, fazer o ponto alto. Faço uma correntinha no espaço de 5 correntinhas, eu faço um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. Então, aqui no espaço da argolinha ficou 2. Uma correntinha, vou na próxima argolinha, um ponto alto, uma correntinha e novamente um ponto alto. Tô chegando no final do novelo, ele começa a repuxar. Aí, sigo aqui nos pontos altos.
no primeiro. Sempre uma correntinha, pula um. É só para dar um detalhe. Pode fazer todo em ponto alto, como preferir. Apenas para ficar mais fácil. E aí, chegando aqui no final, no último, esse aqui é o que fica exatamente no canto, aonde eu já venho para ter o outro aqui. Então, o último é o último dos 9 pontos altos aqui. Eu faço uma laçada, laço, vou no primeiro do outro lado, do outro motivo, laço e tiro de uma vez, para ele não ficar ou embabadado. E aí eu sigo. Então, vou fazer uma carreira aqui por toda a volta. Quando eu chegar na pontinha aqui, eu vou colocar também um ponto alto, 3 correntinhas, um ponto alto, e aí um ponto alto e prendo nele aqui. Aqui é o cantinho que eu falo, é o canto da pontinha. Então, eu fiz aqui o ponto alto, uma correntinha, e dentro do cantinho de 3 correntinhas, eu faço um ponto alto e faço 3 correntinhas e faço mais um ponto alto. Aí, uma correntinha, vou no primeiro ponto e sigo fazendo. Vocês podem fazer aí a quantidade de carreiras que quiser. Lembrando que daí nessa parte aqui onde encaixa, aqui, se você for fazer mais de uma carreira, você vai fazer no próximo. Pega esse e fecha junto com esse. Esse ponto aqui onde a gente fechou junto, não faz mais. Pra ele ir fechando, senão ele vai abrir, vai ensaiar. Tá? Vai virar uma saia. Então, vou fazer aqui. Vou finalizar. Vou fazer todos os acabamentos, os arremates, pra voltar com a peça aí, pra dar ideia se vocês quiserem colocar a franja também. Então, pessoal, aqui eu voltei, eu fiz uma carreira aqui desse pontinho aqui, desses espacinhos, pra ficar diferente. Pode fazer aqui um picô, pode fazer mais carreiras esse aqui. Na verde eu fiz 2, pra daí vir colocar aí os búzios, tá? Você pode colocar búzios colorido, pode colocar búzios de uma cor só. E a minha eu vou manter assim, e aí depois ainda vou decidir o que eu vou fazer. Porém, eu vou ensinar pra vocês aqui 2 situações que vocês podem fazer. Pode estar colocando franja. Aí, os fios que eu recomendo para franja são o cordonê, que é o que a gente tá usando na peça aqui. Ele é um fio fininho, então você pode colocar mais do que uma franjinha junto, ou até mesmo usando com o fio cleia dupla aqui junto e fazer franja, que ele é um fio que não vai desfiar. Ou aqui, o encanto. Esse aqui é o encanto tradicional, mas você pode usar o encanto slim também. Esse aqui é o cor off-white, tá lindo. Então, você vai usar qualquer um desses fios. Para quem nunca fez franja, então, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer. Eu uso sempre aqui uma agenda, essa agenda que o pessoal já sabe que eu uso ela para fazer franja. Ela tem aqui 16 centímetros. Então, você vai pegar aqui a ponta do seu fio, qualquer fio que você for fazer a franja, vai segurar e vai dando quantas laçadas você quiser. Aí, você vem com uma tesoura, corta a ponta, corta embaixo. Se você quiser a franja maior, corta de um lado só. Aqui eu vou fazer ela menor, vou cortar dos 2 lados. Então, eu vou ficar com as franjinhas aqui. Aí, você alinha bem elas, deixa elas aqui, bonitinhas. Vem aqui com a agulha. E você pode colocar aqui, nesses espacinhos, 1 ou 2. Como esse aqui é um encanto mais grosso, eu sugiro colocar de 1 por vez. Dá trabalho? Sim, mas fica muito lindo. Então, você vai alinhar as 2 pontinhas aqui, vai segurar desta maneira. Vai vir no espaço com a agulha de cima para baixo, passar a agulha, buscar essa laçada, passar aqui até o suficiente que você consiga aqui, buscar, passar aqui nela e pegar aqui as pontinhas. Aí, se tiver uma mais comprida que a outra, você ajusta e aí puxa e aperta. Se quiser colocar aqui um pinguinho de cola agora, pode colocar, senão depois você pode colocar em todos juntos também. Pode colocar cola ou até a termolina. Aqui eu vou colocar mais um, para ficar mais juntinha. Você faz aí da maneira que você quiser. Passou os fiozinhos e aí você aperta. Vai ficando assim. Aí, depois você vai fazer isso em todos os espaços, vai vir e vai deixar bem retinho com uma tesoura, corta aqui, para que fiquem retinhos. Aí, você pode vir com esse produto aqui, que é a termolina leitosa, com um pincel, não ajusta eles todos, aqui vai estar esse detalhe aqui, que foi onde você prendeu todas as franjinhas. Vai puxar bem, vai arrumar para ficar bem apertadinha, para que ele não solte, porque o fio aqui ele é bem liso, então ele, para não correr risco de soltar, aí você vem com a termolina, com o pincel e vai passando aqui, não precisa pincelar, você vem, vai colocando, apertando assim, pressionando e deixa secar. Pode colocar nas pontinhas também, depois de alinhadas.
Então, essa é uma das maneiras aqui, colocando franja. Dá trabalho. Se você não quiser colocar franja, aí a gente vem aqui com o mesmo fio que a gente trabalhou a peça, não precisava nem ter cortado, se você fosse, no caso, trabalhar aqui, eu, como não vou fazer. E vou mostrar aqui numa outra ponta. E um detalhe que fica legal é esse aqui, olha só, a ideia para vocês. Esse aqui são paetês, esse aqui tem até o furinho bem grande. Então, você vai fazer uma laçadinha, vai fazer aqui, vai vir na sua peça e vai colocar quantos você quiser. Como esse aqui tem o furo grande, não tem necessidade de você passar eles no fio. Ele passa aqui, ó, a agulha. Então, você pode vir, fez o pontinho, quer passar ele? Vem aqui, passa ele e volta aqui no trabalho, faz o ponto baixo. Aí, faz aqui 2 pontos baixos em cada espaço, vem quando que você quer colocar mais um. Vou deixar esse distanciamento aqui, venho com o outro, passo aqui, ó, ele passa tranquilo na agulha, mas se ele não passar, antes de você vir aqui, você pega uma agulha de tapeceira e passa todos eles, passa o fio na agulha, e aí passa em todos eles, tira a agulha, e aí vem aqui fazer a laçadinha. E aí, vai fazendo aqui, ó. Então, essa também é uma ideia que fica super legal, tá super em alta. Pode usar o tipo de pedraria que você tiver, se tiver esse paetê, tiver búzios, o que você tiver. E aí, depois ele vai, se ajusta ele para ele ficar caidinho assim, olha só, na ponta, olha que lindo que fica. Ou para colocar na gola, esse detalhe também vai ficar aqui, vai ficar super bonito. A minha eu vou deixar mais básica mesmo, então vou deixar só o fio com as pontas para baixo aqui, tá? Então, a ideia para vocês, duas maneiras que vocês podem fazer, tanto fazer aqui a franjinha ou colocar aqui uma aplicação na ponta. Eu vou agora, então, arrematar a minha, como eu falei. Eu agora vou arrematar mesmo e volto com ela prontíssima para mostrar para vocês. Que linda que vai ficar. Finalizei, pessoal, totalmente aqui, então, toda arrematada. A minha eu mantive aqui sim, eu super gostei. Ficou mais básica, mais clássica, mas você pode estar colocando aí, como eu ensinei, as franjas ou paetê ou o que você preferir. Durante o uso, aqui eu já fiz até alguns conteúdos com ela, eu preferi amarrar atrás. Então, como eu falei, é só você modificar aqui a alça, passar para fazer o laço atrás, que dá outro charme também, tanto fazendo da lateral quanto atrás. Então, a minha blusa ficou linda, maravilhosa, eu amei. Esse detalhe de estar usando os dois fios juntos dá um toque muito macio e muito gostoso. E você pode fazer aí o tamanho que você preferir. Então, muito obrigada a você que acompanhou até aqui. Se você fizer aí, nos marque nas redes sociais. Segue a gente também lá no Instagram. E, claro, faça suas compras sempre pelo site dos Armarinhos Nodari, que faz entrega rápida e segura aí para todo o Brasil. Meu grande abraço. Tchau, tchau e até a próxima.